Voyager en van au Brésil, découvrir cet immense pays le long de ses routes, se laisser porter par nos envies et vivre l'instant présent. C'était notre rêve et on était en train de le réaliser. On s'est donné 3 mois pour aménager un combi au Brésil et traverser une partie de ce pays. Sur notre chemin, on fait la rencontre d'un drôle de voyageur qu'on voulait absolument te présenter. Mariano, un Argentin qui a tout quitté pour vivre de voyages, d'aventures et de rencontres. Depuis 24 ans, il arpente le monde dans son combi avec ses 2 chiens, en dehors du système et de la société. Tu vas rapidement t'en rendre compte, Mariano a décidé de vivre la vie qu'il souhaite, loin du jugement et du regard des autres, le plus libre possible, à la quête de son propre bonheur de vie. Inspirant, solaire, avec une pointe de folie, Mariano nous témoigne son parcours de vie et sa propre histoire dans cette vidéo. Ah, claro, mínimo, né? Tantas pessoas querendo ver aí a história do gringo aqui no Brasil, pelo menos tá um pouquinho apresentável. Que tal, gente? Eu sou Mariano, sou argentino. Não, mas é verdade, eu sou Mariano, sou argentino, moro nessa Kombi com 2 cachorrinhos há 10 anos e estamos aqui no Brasil, na Bahia, para vocês conhecerem uma história mais de vida. A Kombi é a Chanchi, a Kombi tem 40 anos esse ano, é de 1984 e ela está comigo há 12 anos e é minha casa há 10 anos. Ela tem muitas histórias, ela tem sua própria vida e aunque pareça muito louco, eu converso com ela nos momentos difíceis e nos momentos de muita alegria eu agradeço muito tudo o que ele brinda para nós. Claro, à vontade, mas não repare a bagunça, né? A combizinha é simples. Na frente um banco que vira para fazer mais grande aqui o quarto, um banheirito de 70 centímetros por 70 centímetros, uma geladeira, uma pia, um fogãozinho, 2 bocas, um sofá que se faz cama, um placar e acabou o espaço. Não, mas não é muito o que mostrar, né? Uma Kombi que tem 2 metros. Quem precisa mais que essa pé no chão aqui? Olha só onde a gente está morando, cara. Onde estamos compartilhando. Isso aqui não tem preço, cara. Eu prefiro viver em um quadradinho assim que dê muito amor e poder sair e curtir essa beleza natural, essa liberdade e poder conhecer pessoas de outro lugar para conhecer novas culturas. Nossa, e intercâmbio de conhecimentos é muito bom, gente. É mesmo? É verdade. É 10 anos que eu estou morando na Kombi. E no Brasil vai fazer 7 anos entre idas e voltas que eu estou rodando aqui e ainda não conheço nada, cara. É o que eu falar para vocês. Você pode me perguntar, passou 10 cidades diferentes e eu talvez conheça uma, sabe? Porque é muito grande o Brasil, um continente. E eu vou dar uma dica para vocês. Quem quer sair de viagem a recorrer Latinoamérica, por favor, não comece por Brasil, não. Começa por Chile, por Argentina, por lá, dá o rolê por la Pan-Americana e entra depois de Venezuela aqui no Brasil. Cara, não consigo sair mais desse paraíso. O lugar é mais grande que a nossa, eu acho. Sério? Sim. Pero quando comprar? Quando a gente comprou era assim, mas a gente fez um reparo. Ah, sim, de uma tem. Eu preciso cambiar, trocar mais. Vai se acostumando, cara. Agora fica mais tranquilo, né? Mas é que o pior de todo que tem é que quebrou isso aqui, não consigo nem subir nem descer o vidro. Sério? E esse aqui, que eu faço? Olha só, qual é o sistema? Para ele não ficar aberto. Sério? Porque senão ele fecha. É sistema alemão. Legal. Cara, eu saí minha casa de Mar del Plata, que é minha cidade, ano 1999, de viajar de mochileiro. Aí, claro, o viagem foi mudando muito. Eu era um molequinho de 22 anos, eu estou com 45, então passa uma cara, né? Aí eu estudei veterinária, morei, enamorei, vivi em várias cidades, fui para a Europa também 2 vezes. E aí eu estou me achando ainda, estou aprendendo à medida que eu vou crescendo, eu estou sempre um molequinho, porque sempre estou com vontade de aprender coisas novas, sabe? De viver novas experiências. 40 litros, são 10 litros por metro. A gente também tem um assim na Europa. É na Europa. Ah, sim. Isso aqui é preto, porque a gente quer água quente. Né? Mas isso aqui você deixa aqui e não consegue tomar banho aí. Ah, não? Esquenta muito. Tem como não esquentar esse plástico. Se é preto, por aí se não tem tanto calor, ajuda. Mas aqui na Bahia, cara, deixa na sombra e esquenta igual. É verdade.
Tá bem quente. Imagina daqui 2 horas. Puxa, não dá. Dá mais calor do que altos, né? En fait, c'est marrant parce que les gens en Europe ils font ça, mais ils ont pas de chaleur. A gente, na Europa, a gente faz de preto pra ser o mais quente possível, porque Pero lá é não. mais frio, né? É, Aqui você quer mais. ah, não, aqui branco você possível. precisa ter branco para não pegar tanto sol. Você pega um pós-Brasil, cara, que bate no coração, você precisa voltar. Sério? E eu volto. Aí sempre faz caso do coração, cara. Nunca você vai arrepentir disso. Por mais que sai bem, por mais que sai mal, mas o que você deu vontade, então faça muito caso a ele. Porque sua vida, você só sabe que está vivendo nos seus sapatos, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão, nem seu caseiro. Ninguém sabe o que você está vivendo. Então você faz o que você está sentindo, porque ninguém tem que reclamar da sua vida. Outra dica que eu deixo. Amém. Há poucos anos que eu tenho aí na estrada, eu fiz muita coisa. Tipo, eu trabalhei de cozinheiro, trabalhar com artesanato, com malabares. Fazer música, eu nunca animei a ganhar dinheiro com isso, mas eu gostaria um dia. Talvez vai mudar. Claro, eu sempre deixo as portas abertas que aconteçam. E eu acho que nunca se é tarde, sabe? Porque eu aprendi a fazer malabares com 38 anos. O que é malabares? Fazer com bolinhas, eu faço com fogo, sabe? Swing. Sério? Esse aqui é o que eu estou vendendo agora. Faz uns 4 anos que eu estou me dedicando ao artesanato e a incensos naturais da Argentina, que eu não faço. É o que eu faço a logística deles para chegar até aqui. Ó. E esse aqui é o que mais gosto. Esse aqui eu vou deixar de presente para vocês aí, colocar em sua combicinha. Claro. Obrigada. Aí, Eu também esse é tenho sândalo. presente pra você. Ai, taruga, aí vai. Marca de roupa, que interessante. Eu tinha uma marca de roupa que chamava Vacachendo. Sério? E eu depois tive outra que é Espíritos Nómades, que é... Aí, me sigam no canal de YouTube, já que estamos, né? Claro, Esse Espíritos Nómades e meu Instagram também, esse em espanhol. Esse sândalo, esse eu vou deixar para vocês. Pode escolher outro. Não sei, eu gosto de muitos. Ó, esse aqui, flor de champa com chá verde. Mas eu falo para ti, cara, hoje, meia-noite, você encende isso aí com a vela e pensa você que amanhã vai conseguir seu trabalho. Tá. E você faz essa intenção e segura que vai dar resultado, porque não está o poder no incenso, o poder está em sua cabeça. É isso. Taruga é em francês. Não, vem de tartaruga, em português. Ah, Aí porque, a gente cortou. porque em espanhol é tortuga. Sim. Em português é tartaruga e aqui é taruga. Não, é que eu adoro pôr sticker. E eu gosto da combicinha ter os adesivos, sabe? Adoro. Vamos aí. A taruga fazendo parte de nossa história. Agora a taruga vai viajar com você. Agora estão aí viajando junto com nós e com um monte de outra gente, né? Cada um com suas aventuras. Você tem que tocar essa daqui. Tá. Você vem aqui, mas obviamente quando você vai parar depois de 2 horas, você não toca aí, porque vai estar muito quente. Então, você para poder continuar a viagem, você tem que encostar e contar 1, 2, 3, 4. Se dá, você conseguir, pode meter. Se você bate, ou quando está muito quente, você tira a salivita e você... Aí faz. Aí pode fazer ovo frito aí no motor. Não, para que ele dure muito tempo, gente. Verdade. São dicas, né? É melhor. Porque, claro, quem não conhece de Kombi, está acostumado a outro tipo de carro, vai, porque ele vai. Você pode andar 3 horas seguidas, tá Mas vai 4. quebrando pouco a pouco, né? Mas aí vai quebrar mais rápido o motor, porque fica tudo muita temperatura, então o desgaste é o outro. 12 paquetes de bolacha. Sério? É assim. Il a acheté sa combi il y a 12 ans et que depuis lors, maintenant, genre, le prix qu'il a acheté sa combi, maintenant ça vaut 10 paquets de biscuits. En Argentine, parce que la monnaie, elle... Aí agora eu sou missionário, porque vale 2 ou 3 milhões de pesos. Sério? É muito, a economia argentina é difícil. Mas como que você faz, tipo, no dia a dia lá? Não sei, por Hoje isso que eu vai- moro aqui. É. Não sei, por isso que eu moro aqui, viajando. Aqui é diferente. É. A economia na Argentina, além de estar instável, além do
o câmbio de governo, tal, as pessoas estão com pouco tempo de poder curtir a vida, sabe? Porque eles estão muito preocupados trabalhando, sabe? As coisas estão muito caras e as pessoas ficam nervosas. Não tem uma vibe boa, sabe? Eu fui ano retrasado e meus amigos de 5 anos que não fazia, que não voltava, só vi uma vez. Porque eles estão na correria, cara, não estão... Você está aí de boa, está de férias, tá? Mas você não está na sua vida normal. Você chega aí, não tem filho, não tem trabalho, está aí de boa, beleza, tá? Nem assim que você se pode adaptar a eles, não tem como. É triste. Meu maior sonho é continuar com saúde, para poder escolher todos os dias que eu quero fazer. Você pode estar nesse paraíso, mas eu estou com dor de cabeça, eu estou dentro da Kombi, estou dormindo com o ventilador, com calor, passando mal, tomando um remédio. Então, não adianta, se você não tem saúde, não tem nada, cara. Pode ter $1 milhão no banco, mas, cara, de que sirve o dinheiro se você não tem como desfrutar ele, cara? Sirve, claro, para procurar um médico bom. Ajuda sempre, ajuda, mas não é a solução é ter saúde, cara. Para poder isso, cara, não sai R$1. A gente compartilha um mate, um incenso, uma troca de ideia, isso não tem preço, cara. Isso não, nada, nunca na vida vai poder comprar esses momentos, sabe? Porque esses momentos são feitos intencionalmente, tipo, da nada aparecem. Não é que você tem que programar, eu vou uma excursão que eu vou pagar. Não, esses momentos aparecem assim, com energia. Tem muito argentino que foge do país, né? Não. Não? Que viaja. No caso, eu conheço mais argentinos viajando por aventureiro do que por fugindo. Argentino, por natureza, você chega a qualquer lugar do mundo e bate argentino, porque saiu. Mas não todo mundo sai porque está mal na Argentina. A Argentina é um país alucinante, cara. Eu quero muito ir. A Argentina é demais. Tem pessoas que saem da Argentina para procurar um melhor viver, um melhor passar. Claro, com certeza. Não vou falar que não é verdade isso. Eu tenho amigos que me falam para vir ao Brasil. Mas vir ao Brasil trabalhar para o outro... Não vai ficar melhor que na Argentina trabalhando para o outro, sabe? Porque aqui o que você pode ganhar como um salário são 50, 60 reais por dia. Então você não tem uma vida muito boa com 50, 60 reais por dia, assim, pagar aluguel. Eu posso viver com isso porque eu moro numa Kombi, não pago um monte de coisas, sei lá. Mas quem tem que manter uma família e um aluguel e uma vida digna, com 50, 60 reais você não consegue, cara. Então você sai de um lugar, claro, passa que olha só onde está. Eu prefiro ser pobre aqui que na Argentina, na verdade. Uma reflexão para todo mundo que está na estrada e quer desistir, ou para todo mundo que está querendo sair para a estrada e fica assistindo um monte de vídeos, tal. Cara, não desista não e vá para frente, sai. O mais difícil é o primeiro passo. Depois que você se joga na estrada, cara, você começa a reparar como tardei tanto, demorei muito e começam a acontecer as coisas. Você tromba pessoas, histórias, que quebra a Kombi. Quem não tem Kombi sai de bike, quem não tem bike sai de carro, de moto. Como uma vez escutei, o melhor veículo para viajar é o que uno tem. Não espera estar ele perfeito, porque na estrada eu consegui erguer o teto, fiz interior, estou fazendo a pintura agora. Você consegue tudo na estrada, só se jogar. Ai, mas como que me mantenho? Eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho dinheiro, vou vivendo dia a dia, mas a gente não tem que pagar contas. Viver de forma nômade é mais em conta que viver de uma forma fixa. Todas aquelas paradas, então a gente, mas a gasolina que quebra. Quando quebra, a gente trabalha, fica aqui, até solucionar, e a gasolina, você se não tem gasolina fica quieto, genera dinheiro, continua a viagem. Tem muitas dicas para você dar. Então, se você quiser saber mais sobre como viajar de maneira livre na estrada, só dá um oi aí no Instagram, que estou para vocês aí ajudar em qualquer coisa que precisem. Estamos juntos e misturados. Até a próxima. Ou não é? Claro, olha que é isso aqui, cara. Eu posso estar comendo, tomando água gelada e comendo feijão com arroz, mas é feliz a pessoa aqui. É muito massa, cara. É difícil sair aqui. É difícil mesmo.
C'est la phrase qu'on retiendra de notre rencontre avec Mariano. Son énergie, son sourire et sa folie nous poussent à continuer dans cette voie du voyage, du lâcher-prise. On reprend alors notre route avec notre combi Léo, à la recherche nous aussi de notre propre quête du bonheur. Mais en partant, Mariano nous a aussi mentionné quelque chose d'un peu moins cool. Bon, ce matin, en parlant avec Mariano, on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème. En fait, c'est plus lui qui s'est aperçu de ce problème-là sur Léo, notre combi. C'est le pneu, les pneus avant. Comme tu vois, les pneus avant là sont complètement usés dans l'intérieur des pneus. Ça veut dire que les roues, elles sont vraiment penchées vers l'intérieur. Alors, on les a bien usées et on s'en est pas vraiment aperçu. Mais là, le problème, c'est qu'on commence à rouler sur la fibre du pneu et ça peut être trop dangereux si on s'en rend pas compte. Le pneu peut vraiment péter ou quoi. Donc dégoûté, il va falloir qu'on aille voir un vendeur de pneus ici, ça s'appelle un borrachario, pour qu'il nous fasse peut-être un parallélisme ou un alignement des roues. Peut-être qu'il va falloir aussi qu'on change les deux pneus avant. Ça fait 2-3 000 km qu'on roule et là on a dû bien les user, donc il faut pas qu'on tarde trop. Nouveau problème technique qui apparaît sur Léo. Va falloir qu'on règle vraiment ça. Mais avant, on a de la piste à avaler. Plus on s'enfonce dans l'état de Bahia, plus les routes sont en mauvais état et en terre. On va à Caraïbes, il y a un petit village dont on a entendu parler. Sauf que là, la route, c'est une dinguerie. Genre, en fait, on sait même pas si ça va être bien là-bas. On s'est engagé dans une piste, là on n'a même pas assez d'eau. Une piste elle fait 50 km en tout. C'est infini, ça s'arrête jamais. Et il y a des portions de route ça va, mais il y a des portions de route avec le combi où ça fait bien flipper. Je viens de remettre de l'huile dans le combi parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et on a faim. Et en plus on a faim et on n'a pas d'eau. Donc là, c'est pas facile. It's hard, man. Et en fait c'est fou parce qu'ici il y a vraiment rien. En fait on est vraiment en train de rouler entre les plantations d'eucalyptus et de la forêt qui a l'air un peu plus primaire. Et de temps en temps on croise une petite maison perdue au milieu de nulle part, au bord de son chemin, et on se dit que c'est complètement fou de vivre ici, au milieu vraiment de la nature et d'avoir juste un chemin de terre qui te relie à peut-être 2 heures de la ville. En fait ce qui est compliqué à Bahia, donc dans la région où on est, c'est que t'as pas vraiment cette route du littoral qui fait vraiment le tour du littoral que tu peux suivre facilement. En fait il y a plein d'endroits où la route s'arrête et t'es obligé de faire un contour par les terres, donc de tout contourner. Et si tu veux aller à chaque plage ou à chaque petite ville, petit village dans le littoral, c'est des petits chemins de terre pour y aller, et du coup ça rajoute beaucoup de temps si tu veux faire plusieurs villages, parce qu'à chaque fois tu dois y aller, puis ressortir, puis refaire le tour par la terre. Genre parfois il y a deux plages, elles sont l'une à côté de l'autre, t'as l'impression que c'est... Enfin, en vrai si avec une route ce serait 30 minutes, et en fait tu mets 4 heures. Tu mets 4 heures. D'accord. Pas tout seul. Encore 15 km, on va espérer arriver avant la tombée de la nuit. Journal de bord, jour 70. Caraïva, ce petit village de pêcheurs nous aura donné du fil à retordre. La piste aura été un peu compliquée, mais rien par rapport à ce qui allait nous arriver par la suite. Ici, on a décidé de se reposer chez une famille qui accueille les voyageurs comme nous. On a décidé de prendre le temps, de travailler, de se reposer et de découvrir le village. Y a pas à dire, de temps en temps, un peu de confort ça fait du bien. Cela va faire plusieurs semaines que l'on traverse le Brésil avec notre petit combi Léo. Et mine de rien, voyager en combi, ça fatigue. Dormir à deux dans un lit trop petit et trop dur, se réveiller sous 33 degrés chaque matin, chercher son eau tous les 4 jours, avaler les kilomètres de poussière et de sable, mais c'est le voyage qu'on a choisi, le seul qui te rend vraiment libre. On se rend compte que l'on passe par des endroits incroyables, que l'on rencontre des gens formidables sur notre route. On réalise la chance que l'on a d'être sur ces routes brésiliennes et à quel point on découvre le pays en profondeur. Ce voyage nous marquera à vie, j'en suis certain. J'ai hâte de le raconter à mes proches dans 30 ans. Souvenir lointain d'une jeunesse faite d'aventure et de liberté. Comment à 23 ans, on a acheté ce combi pour traverser ce pays. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour laisser une trace, pour ne jamais oublier ce qu'on a vécu et pour le partager autour de moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, de liker et de commenter si tu as des retours. On se retrouve bientôt pour la dernière vidéo de cette grande aventure.